Você acorda cansada constantemente, mesmo depois de uma noite inteira de sono? Se sente como se sua energia fosse sugada antes mesmo do dia começar? Entre o peso emocional, a mente sobrecarregada e o corpo esgotado, talvez esse cansaço inexplicável tenha uma origem mais profunda do que parece. Há algo por trás da falta de ânimo, da indisposição e dessa sensação de que os dias estão cada vez mais pesados. Mas existem formas de entender o que está drenando a sua vitalidade e recuperar a energia de verdade. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Olá, prazer, eu sou a Julie e esse vídeo é baseado em minhas vivências reais, reflexões honestas e devaneios mentais. Hoje estamos no segundo vídeo da série sobre o cansaço. Por que estou sem energia mesmo dormindo? Vamos entender melhor sobre esse assunto. Dormir é muito importante. Através do sono, a gente recarrega a energia, repomos muitas das nossas células que precisam ser trocadas do nosso corpo, a gente refaz muitos tecidos do nosso organismo e, claro, o principal é a reposição energética, é a principal forma do nosso corpo se reenergizar. Então é muito importante, é impossível viver sem sono. Eu ouvi falar que pessoas que ficam sem dormir por muitos dias têm até devaneios mentais sérios, ficam psicóticas, malucas, se não conseguem dormir por algum motivo. Então isso é até um tipo de tortura que às vezes as pessoas estão passando sem saber. Estou falando daquelas pessoas que não conseguem dormir, que a vida está tão corrida, que tem tantos problemas, que deita e a mente não para de trabalhar e a pessoa perde o sono. E às vezes fica 2, 3 dias sem dormir, ou dorme por 1, 2 horas e acorda e está muito cansada, e enfim, não tem qualidade de vida. Então, para essas pessoas é mais complicado ainda, porque o nosso tema aqui é sobre o cansaço daquelas pessoas que conseguem dormir, mesmo dormindo, elas estão com esse problema do cansaço. Então, é para essas pessoas que eu vou falar agora. Mas se a pessoa não dorme também, aí é pior, vá procurar ajuda médica. As consequências do sono ruim vai gerar um cansaço inexplicável. Esse cansaço inexplicável vai fazer com que mais noites mal dormidas existam para essa pessoa, porque vai acumular mais problemas. Então, ela não dormiu bem na primeira noite, acordou cansada, desgastada, não desempenhou bem durante o seu dia, que ela tinha que estar 100%. Aí ela vai deitar e aí ela acumula mais essa preocupação ainda daquilo que não fez ou daquilo que não fez como deveria ser feito, e aí mais outra noite sem dormir, e com o passar do tempo vai acumulando muitas e muitas noites sem dormir, vários e vários problemas vindos por conta disso também. Vai gerar falta de ânimo, então a pessoa vai estar cansada, vai estar constantemente cansada, não tem ânimo, não tem energia para viver, para fazer, para existir. Parece que está com preguiça constante, mas na verdade é só um cansaço. Vai gerar muita indisposição, ela não tem disposição para nada, né, imagina, não tem energia para fazer as coisas. E vai fazer com que tenha mais estresse para acrescentar os problemas da vida. Então, vai ter uma rotina estressante, porque não vai estar no seu 100%, a tal ponto que a pessoa já nem se conhece mais. Quem é essa pessoa que está vivendo no meu corpo, que está vivendo no meu lugar, que não sou eu? Porque eu não sou esse tipo de pessoa. O que é isso? O que está acontecendo com a minha vida? O que está acontecendo com a minha cabeça, com o meu corpo, por conta dessa rotina? Então, às vezes, a origem de tudo isso é o sono, não estar dormindo bem, mas tem um porquê de não estar dormindo bem. O não estar dormindo bem está desencadeando vários outros problemas, mas tem algo que originou essa falta de sono, essa falta de dormir bem. E aí a pessoa precisa procurar isso. E o ideal é que quando ela já pegou que a falta de sono está atrapalhando, vá procurar ajuda médica, porque em primeiro lugar precisa regular esse sono para depois conseguir pensar direito, para achar ali as coisas que precisam ser consertadas. A pessoa sem energia, mesmo dormindo, vai ter um desgaste emocional muito grande. E eu tenho muito pé atrás com as emoções, porque na minha cabeça, as emoções são a origem de todos os problemas sentimentais, emocionais também. Então, as emoções provocam essas coisas que fazem com que o descontrole emocional aconteça,
essa confusão emocional aconteça, e isso desencadeie em pensamentos, em problemas psicológicos e vai afetar a saúde física da pessoa também. Então, é muito delicado essa parte emocional do ser humano, por isso a gente tem que constantemente estar prestando atenção nas nossas emoções. O desgaste emocional, então, ele drena a nossa energia, então a gente fica assim com a energia drenada e mesmo dormindo bem, a gente acaba tendo um dia cansativo. O corpo fica parece que o corpo está esgotado por conta desses picos emocionais muitas vezes, então dormiu bem, mas tem um dia emocionante, né, em relação ao descontrole ali das emoções, a pessoa acaba ficando esgotada também. E esse desgaste emocional pode ser tão forte que pode dar a sensação de fraqueza. Quando a gente tem um pico, por exemplo, de raiva, tem uma explosão raivosa, não sei vocês, mas eu fico assim, parece que eu corri 200 quilômetros e eu tô assim, acabada. Então depois de um pico emocional negativo do tipo raiva, eu fico acabada, eu preciso assim pelo menos de uns 30 minutos para voltar ao meu corpo, assim, voltar a ser eu. E aí eu consigo pensar melhor e tal, mas assim, eu tô desgastada, não me peça para caminhar, não me peça para fazer nada fisicamente, porque eu fico esgotada. Então e isso não tem nada a ver com sono, nesse caso, né. Então, se você vive com picos emocionais, também tem que procurar auxílio psicológico muitas vezes, porque não é normal. E aí você até dorme bem a noite inteira, mas o seu dia está tão estressante, desgastante, que mexe com as suas emoções. Outra coisa que provoca exaustão, e não tem nada a ver com o sono, é a mente sobrecarregada. Então aquela pessoa que, principalmente a galera aí do TDAH, a galera que é ansiosa, que está com a mente sempre a mil, que não para, ou as pessoas que vivem nas redes sociais, que já estão viciadas nas redes sociais, precisam daquela sua dose de emoção que as redes sociais proporcionam. Então essas pessoas vivem com a mente sobrecarregada. E essa mente sobrecarregada desencadeia em excessos de preocupações, muitas vezes com cenários apocalípticos inexistentes, são coisas que vê na televisão, vê nas redes sociais e acha que aquilo pode se transformar em verdade, ou notícias aterrorizantes que passam com o objetivo mesmo de provocar audiência, de trazer a audiência, e muitas vezes nem é verdade. Quantas vezes anunciaram furacões, terremotos e desastres de vários tipos e, tipo, não aconteceu nada. Aí quando acontece, eles não anunciam. Muitos desses desastres tenebrosos que aconteceram, principalmente no Brasil, ninguém avisou nada ou não avisaram que seria tão intenso quanto foi, mas quando não acontece, muitas vezes eles ficam anunciando para provocar o terror na população, e a gente fica imaginando coisas, e isso traz um desgaste para o corpo muito grande, uma exaustão muito grande. Tem a falta de clareza mental, então não consegue, visualizar os cenários da forma mais verdadeira possível, porque está com a mente sobrecarregada de coisas, então não consegue limpar essa mente para enxergar a realidade verdadeira ali. Tem muita fantasia nisso tudo, muitas vezes. A mente sobrecarregada pode fazer com que esse corpo não consiga muitas vezes nem levantar. Dormiu bem, acordou, mas está desgastado. Assim, é como se tivesse corrido a noite toda, feito exercício a noite toda, levantado peso, porque tá, assim, esgotado ali, e ainda tem que encarar o dia inteiro pela frente. E isso faz com que a gente tenha um peso emocional. Essas pessoas que têm a mente sobrecarregada têm um peso emocional muito grande. Então as emoções são muito além do que poderiam ser, são mais pesadas, são mais difíceis, e essas pessoas se tornam pessoas com comportamentos complicados por conta disso tudo. Os dias pesados, os dias superlotados, cheios de afazeres, também podem fazer com que essa pessoa, mesmo tendo uma noite inteira de sono, não seja o suficiente para aquele corpo se recuperar. Muitas vezes isso aconteceu comigo, e acontece ainda, né, então, teve um dia tão desgastante, um dia tão pesado, que às vezes aquelas horas que a pessoa tem disponível para dormir, não foram suficientes. Então, ela deitou, sei lá, 8 horas da noite e acordou às 6 da manhã, por exemplo, porque tem que levantar e ir para o trabalho, mas aquilo ali não foi o suficiente para aquele corpo descansar. Aquele corpo precisava de 12, 15 horas de descanso, dependendo do que a pessoa fez no dia anterior.
E isso faz com que mesmo ela dormindo a noite inteira, ela acorde muito cansada. E aí como vai ser esse dia? Após esse cansaço excessivo e essas horas insuficientes de sono. Estafa física, então a pessoa vai ficar com a aparência de cansada, mesmo caminhando e vivendo durante aquele dia e fazendo suas coisas. Vai estar com uma exaustão profunda, então aquela pessoa que senta e não consegue levantar, que não consegue se mexer direito por conta do cansaço, não consegue nem pensar direito. E ela tem uma falta de vitalidade, porque ela está cansada ainda, está exausta, está sem energia, então é como se a vida dela não estivesse 100%, como se ela não estivesse em plenitude naquele dia, e ela não está mesmo, porque está faltando ali um recarregar a mais. E você, tem se sentido sem energia, exausta, mesmo dormindo bem durante a noite? Deixa aqui nos comentários para a gente compartilhar os conhecimentos e as experiências. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e também assista ao terceiro vídeo dessa série sobre cansaço e que eu estou preparando com muito carinho para você. Beijo e te vejo aqui no vídeo, hein? Tchau!